Estamos começando mais um podcast Despachadas para vocês. Eu sou Ellen Raguiante, essa é Mariana Dias. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, Cláudia Guerra. Seja muito bem-vinda. Cláudia Guerra e sua colher de pau. Muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui, né? Porque eu sei do tamanho do seu conhecimento, quanto você vai poder compartilhar hoje aqui com toda a sua experiência profissional. Então, muito obrigado por receber esse nosso convite. Eu que agradeço, querida. Parabéns pelo podcast, a vocês duas. A honra é toda minha. Fiquei muito lisonjeada pelo convite para vir meter a colher no Eu Meto a Colher aí. Viu? E assim, eu quero apresentar a Cláudia para vocês, tá? E assim, é um pouquinho do currículo dela, né? Porque o currículo dela é muito extenso. A Cláudia Guerra é ex-vereadora, professora e doutora em História Conjugal e Violência Doméstica, ativista dos direitos das mulheres há mais de 30 anos. E eu vou começar te perguntando aí, né? De onde veio esse slogan, Eu Meto a Colher, né? Como que isso surgiu, né? Por que isso é um marco, assim, na sua vida profissional? Sim. Então, a questão da colher é o seguinte. Desde que eu me entendo por gente, desde a adolescência, só para você ter uma noção, em 92 a gente montou o Núcleo de Estudos de Gênero na Universidade Federal de Uberlândia. Eu fazia história, era estudante. E essa é uma fala recorrente desde lá. E quando a gente montou depois a SOS Mulheres, em 97, e aí depois a Divisão dos Direitos das Mulheres em 2001, e assim foi, vários órgãos, tudo com trabalho voluntário, exceção da prefeitura. E a fala sempre foi recorrente de que, em briga de marido e mulher, eu meto a colher. Para desconstruir aquela fala tradicional que a gente ainda hoje, lamentavelmente, ouve que é, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí, não se metendo a colher, é claro que para meter a colher tem um jeito de meter a colher, tem uma metodologia, né? Enfim. Mas ao não meter a colher ou ao não nos importarmos com isso, estão aí os índices absurdos em Brasil, Minas Gerais e Uberlândia de feminicídios. Então, sim, eu meto a colher em briga de marido e mulher e de casal, porque nem sempre é marido e mulher, pode ser, né? Marido, marido, mulher, mulher, enfim. Mas eu meto a colher e convido vocês duas e quem está nos ouvindo também a meter a colher. A levar um folheto para a pessoa buscar ajuda, depois a gente vai falar dessa rede pela segurança das mulheres ou em defesa das mulheres que tem na cidade, e em todas as cidades tem alguma rede, né? Ou conversando no pé de ouvido, acolhendo, numa escuta ativa com aquela mulher que está passando pela situação. O que é escuta ativa? Escuta sem preconceito, sem julgamento, sem discriminação, que tudo que ela não precisa é de mais alguém questionar o que ela está vivendo, porque é muito diferente, meninas. E é meninas mesmo, né? Porque vocês são jovens. Super jovem. Super. Eu também sou, então tá tudo certo, somos três. Então, assim, é muito difícil ela buscar ajuda. Só 1/3 dessa violência que as mulheres buscam ajuda. E se ela ainda não tiver uma escuta ativa, ou seja, essa escuta sem julgamento, sem preconceito, sem discriminação, aí é que ela não vai buscar mesmo. Porque é difícil viver violência doméstica. Por exemplo, se você vive violência com alguém estranho e desconhecido, você vai, faz e acontece, né? Busca a polícia, né, e tal. Mas se é com alguém que você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, sentimentos de natureza positiva, tem amor aí, tem sentimento aí, dorme com o sujeito, né? É muito mais complexo e mais difícil. Isso não significa que ela goste de apanhar, a não ser que seja uma relação sadomasoquista, que não é o caso aqui na nossa prosa, mas nenhuma gosta de apanhar. A gente precisa desconstruir, inclusive, esses mitos, e são vários mitos que envolvem essa violência doméstica, né? E dentre eles, esse é um dos mitos. Mas a gente tem também outros, do tipo, ele bate porque bebe, e aí a gente sempre questiona, tá, mas então ele bate no chefe na empresa? Não, no companheiro do boteco que está bebendo com ele, ou que está, né, usando outras drogas lícitas ou ilícitas, enfim. Não, então ele não bate porque bebe. Então ele não agride porque usou droga, porque senão ele sairia agredindo qualquer pessoa. Mas é porque, do ponto de vista de gênero, o que eu chamo de gênero? O que a gente inventou como lugares de masculinos e femininos, de homens e de mulheres, funções, o que é adequado e não, e isso muda historicamente, né? Séculos passados era um babado, hoje é outro babado, e mesmo hoje tem variações no mundo do que a gente concebe como lugares de homens e de mulheres. Eu defendo que lugares de homens e de mulheres devem ser em todos os lugares. Mas essa construção de gênero acaba, por vezes, criando um cenário bem favorável para a violência doméstica, direcionada
às mulheres, pela concepção de posse, de propriedade, e aí por isso os crimes cada vez mais cruéis, do tipo, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. E aí ele elimina a mulher. Ô, Cláudia, me conta uma coisa. Nós vimos que teve um aumento expressivo do número de violência nesse último ano, de violência contra as mulheres. Sim. E na sua visão prática aí do seu dia a dia, de acompanhamento de dados, de casos reais, esse aumento foi tão somente dados que agora chegam até as autoridades ou realmente nós temos mais mulheres sendo violentadas? No caso dos feminicídios, não tem como disfarçar. Depois da lei de 2015, e que coloca que o feminicídio é o assassinato ou tentativa de assassinato de mulheres por menosprezo às mulheres, então não tem como disfarçar, não é qualquer homicídio, né? Então, de 2015 para cá, a gente sabe que assassinou mulheres num relacionamento é feminicídio e aumentou, sim. De violência doméstica, a gente não sabe. Porque nem todos os casos chega às autoridades, a busca de ajuda, só 1/3, como eu disse, do que acontece é que se busca ajuda por conta dos fatores inibidores que a gente mencionou aqui. Então, houve sim. Eu trouxe aqui, por exemplo, no Brasil, cerca de 4 mulheres são assassinadas, é muito, gente. 4 mulheres são assassinadas por dia, simplesmente por serem mulheres. Esse dado é do Mapa de Segurança Pública, eu estou lendo aqui porque eu não decoro o número, com base em 1.459 casos de feminicídios registrados em 2024. Porque 2025 terminou agora, né? Logo a gente vai ter mais dados de 2025, mas foram divulgados em 2025 esses dados. E também do Ministério da Segurança Pública, o Mapa da Segurança Pública de 2025. Então, isso Brasil. Pegando o nosso estado, Minas Gerais, e quanto mais conservador é um povo, mais se cria um cenário propício à violência conjugal, violência doméstica. Então, em Minas Gerais, no primeiro semestre de 2024, foi registrado, em média, um feminicídio a cada 3 dias. Então, Brasil, 4 num dia, Minas, 3 num dia. Com 60 feminicídios no estado entre janeiro e junho de 2024. Isso é um dado do Estadão. E em Uberlândia, o ano retrasado, 2024, Uberlândia ficou em primeiro lugar em feminicídios do estado de Minas Gerais, ganhando de Belo Horizonte, que tem 3 vezes mais habitantes. Que loucura. E agora, no ano de 2025, os índices muito altos também. Uberlândia está no ranking em Minas Gerais, junto com algumas outras cidades, e a gente verifica que esses crimes têm vindo de forma muito cruel. Então, não é só tentar matar a mulher por uma concepção de posse, de propriedade, o ciúme exagerado, aquela história toda, e que tem a ver, eu falo que tem muito a ver com a educação, formal e informal. Por isso, a gente precisa, desde os pequenos, quase que desde o útero, educar meninos para a igualdade, educar meninos para o respeito, porque onde tem relacionamento tem conflito. Ok, até aí beleza. O que não pode é conflitos serem traduzidos em violência, se lançar a mão de recurso de violência para lidar com o conflito. Seja essa violência física, sexual. Ah, tem violência sexual com marido e mulher, Cláudia? Lógico, basta não ter consentimento, né? Uma das partes não está afim, a outra parte força a amizade, é estupro. O nome disso é estupro. Pode até ser o sexo sem sentimento, ok. O que não pode é sem consentimento, né? Então, tem sim nos relacionamentos. Pode ser a violência moral, psicológica, né? Emocional, psicológica e patrimonial, né? Destruição de objetos, inviabilizar a mulher financeiramente, enfim, não pagar pensão. Então, nós temos esses 4, 5 tipos de violência. Mas, muitas vezes, as próprias mulheres, nos relacionamentos, vão conceber violência como violência só física. Não é só. O só que foi equívoco meu.
a violência física. E a gente sabe que é igualmente importante a física e a emocional. Uma dói no corpo, deixa hematomas, né? A outra dói na alma, na sede racional, o nome que a gente quiser dar para isso. E são marcas profundas. E muitas vezes uma vem acompanhada da outra, né? A não física e a física. Então é muito importante também, alterou o tom de voz. Às vezes não precisa encostar na mulher, você está destruindo ela. Você é ruim de cama, você é péssima mãe, você engordou, você nunca mais vai arrumar o outro, né? E aí vai, né? Você é burra, e aí vai. Então, existem formas de descaracterizar, desqualificar as mulheres sem precisar encostar a mão. E isso é muito grave. E pode durar 10, 15, 20 anos até se buscar ajuda. Então, é muito importante que a gente possa falar dessas violências. Uhum. Cláudia, você acha assim, por exemplo, que a raça, a classe social, a questão até de uma deficiência, como que esses paradigmas, Uhum. né, modulam essa violência doméstica? Porque a gente não pode colocar todo mundo dentro da mesma Não caixinha. existe a mulher universal abstrata. Isso, então Uhum. assim, certamente a violência doméstica vai impactar, na minha opinião, né? Eu quero ouvir a sua enquanto historiadora, estudiosa do assunto. Uhum. Na minha opinião, por exemplo, uma mulher negra, uma mulher Uhum. branca, uma mulher com capacidade financeira, outra sem, Uhum. ou uma classe social distinta. Perfeito. Como que é esse cenário? Perfeito. A sua pergunta ela é fundamental para a gente pensar que é preciso uma análise das interseccionalidades de classe social, raça, etnia, né, gênero, faixa etária, para a gente compreender o fenômeno. Os dados contam para nós que 63% da violência doméstica e dos feminicídios são com mulheres negras. Tá? Então, aqui o recorte racial ele é super importante. As mulheres têm vivido mais, né? Aumentou a longevidade, a gente vive mais. Então, a nossa ONG lá, SOS Mulheres, por exemplo, recebe desde adolescentes até mulheres mais idosas. É a idade, né? Então, infelizmente, essa violência, eu chamo, entre aspas, ela é muito democrática, porque ela acaba pegando a diversidade de mulheres. Pobres e ricas, negras e brancas, mais feminicídios com as negras. E faixas etárias diferentes também. As mulheres com deficiência intelectual vivem muita violência sexual. Mas as mulheres sem deficiência nenhuma também. Meninas, principalmente, meninas e mulheres. Então, quando eu palestro em escolas e tudo, no final sempre vem, no ensino fundamental, no ensino médio, sempre vem alguma menina para contar, relatar uma história de violência doméstica, porque a gente tem a violência conjugal, mas a gente tem a violência também doméstica, crianças e adolescentes. E o lugar mais perigoso para meninas e mulheres no mundo, no Brasil e em Uberlândia, é no âmbito das relações familiares. Portanto, é uma hipocrisia a história. Porque família, família, família é a família que está destruindo as pessoas e que está matando. E, no caso, as mulheres. Porque os homens sofrem violência com gente estranha. As mulheres e meninas vivem violência com gente próxima, conhecida e geralmente de dentro da casa. Pai, padrasto, tio, avô, primo mais velho. Pai e padrasto, tá? Não é só o padrasto, não. Pai, tá? E às vezes é bebê. Mas ela provocou. Tá, então a bebê provocou. Entendi, a menina de 2 anos provocou. Aquela que estava com 27 dias e que outro dia o padrasto estuprou e morreu é porque ela provocou. Porque tende a haver também toda uma narrativa de culpabilizar a mulher pela violência sofrida, o que me parece muito grave, né? Porque a gente tem que se preocupar com o crime e com o autor da violência e com o crime que ele cometeu. E né? não se ela estava com decote, perna de fora. Até porque as mulheres muçulmanas com burca são estupradas, as mulheres na Índia vestidas de cima e embaixo são estupradas e, portanto, não tem o menor fundamento científico a gente falar que é a roupa ou menos roupa que contribui para a violência. Né? Inclusive estupros coletivos na Índia e em vários países muçulmanos. E, Cláudia, a questão da cultura e da religião. E outra coisa, esqueci de falar. E o bebê? Tem uma... Foi ótima a sua pergunta, porque tem uma charge que é assim. Tem a mulher muçulmana, aí tem uma mulher brasileira, supostamente, com mini saia, e aí tem o bebê com fralda. Né? E que aí diz, né? Da fralda até a mulher muçulmana, ambos... ou todos eles, e elas, principalmente elas. Os meninos são violentados sexualmente, mas menos que as meninas, tá? Mas são também. Então, a burca, né, reclamou.
Aí a minissaia reclamou também da violência. Aí vem a fralda e só não reclamou porque ainda não sabe falar. Então, para dizer que da fralda à burca, a gente tem a violência, em especial a violência sexual. Então, a religião e a cultura, elas podem acobertar e às vezes até incentivar a Ajudar violência. a perpetuar. Podem, inclusive, ajudar a perpetuar. Não foi algo que eu busquei no doutorado, mas eu encontrei na amostragem de mulheres que eu entrevistei, foram muitas, com assim, mais de 3 horas de entrevistas e às vezes mais de um encontro, 2, 3. A hora que eu vou tabular, a maior parte delas são cristãs. E dentre as cristãs, a maior parte das que vivem violência doméstica são protestantes. E dentre as protestantes, a maior parte das protestantes que vivem violência doméstica são evangélicas. Claro que há também situações em que a religiosidade contribui para ela sair da violência. Depois que chegou nos meus filhos a violência, aí eu dei um basta, porque Deus me encorajou, eu busquei forças em Deus e saí. Mas, de um modo geral, pela pesquisa que eu tenho feito e que outras pessoas também já fizeram, a religiosidade, conforme interpretada, ajuda a perpetuar a situação de violência doméstica. E quanto mais a religiosidade é interpretada como hierarquia, o homem em cima, a mulher embaixo, mais você tem um cenário propício para a violência no relacionamento. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, em algumas situações pontuais, encoraja a mulher para sair da situação, mas em boa parte, conforme a interpretação delas, elas permanecem e se perpetuam. Eu vou dar um exemplo concreto. Chegou na SOS Mulheres uma senhora que estava sendo espancada pelo seu marido, ele tinha adquirido o HIV numa relação extraconjugal, passou para ela, ele já estava com a manifestação da doença, que é a AIDS, né? Ela já estava com o HIV, mas sem a doença, e ela cuidando dele. E ela muito religiosa. Ela cuidando dele, ele espancando ela. Ela cuidando e ele espancando. E aí, no atendimento, porque na ONG SOS Mulheres tem atendimento gratuito, social, psicológico e jurídico e continuados. É o único lugar na cidade que tem atendimento continuado, gratuito, para a situação de violência doméstica, né? Nossa instituição vai fazer 29 anos em março desse ano. E eu sou voluntária, membro fundadora desde 97. Então, já atendeu mais de 37 mil casos, né? A instituição. E aí essa senhora fala o seguinte, na hora das intervenções e tudo, e sempre a intervenção profissional precisa ser no ritmo que a mulher dá conta, né? E não no ritmo do profissional. Então, cada uma tem seu tempo interno, e tempo interno é diferente de tempo cronológico. E às vezes ela vai, volta, e ok, né? Faz parte do processo. Eu não me sinto frustrada com isso. Talvez no início a gente se sentisse, hoje mais não, a gente entende. Às vezes ela some da instituição, aí depois aparece de novo, enfim. Então tem várias situações. E aí ela diz assim, na medida em que os profissionais foram trabalhando com ela: o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, na interpretação religiosa dela, ela tem que ficar naquela situação até morrer, de AIDS e apanhando dele. No meu ponto de vista, uma interpretação equivocada. Jesus, Totalmente. Deus, são amor, empatia, alteridade, não faça ao outro o que você não quer, faça comigo, tem os 10 mandamentos, enfim, não vou entrar no mérito. Mas não faz o menor sentido para mim. Mas para ela, fazia. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. E, portanto, ela está condenada. É uma visão de estar condenada, é como se fosse um destino. E aí, num outro momento, ela diz assim: se eu comi a carne, agora eu tenho que roer o osso. Né? E assim, várias outras falas que a gente poderia aqui colocar entre aspas para dizer o quão complexa é essa história toda. Então tem a questão da religiosidade, tem a questão da cultura, a forma como você foi educado, os seus valores, valor não muda num piscar de olhos, né? E o atendimento tem que ser no ritmo do que essa mulher vai dando conta, do que essa família, né? Porque a instituição não atende só a mulher, atende o autor de violência também. Ela corre. Sim, sim. Mas atende também o autor da violência, não necessariamente eles juntos, depende muito do contexto. Os filhos, quando sobra para os filhos, e sobra, né? Porque onde tem violência doméstica, a família inteira sai machucada, né? E sai ferida e é problema. Então, a instituição também é inovadora nesse sentido de atendimento aos autores de violência. E, excepcionalmente, ao homem como vítima de violência. Acontece. Chegou uma vez um homem na instituição e falou: me segura para não bater naquela mulher, pai. Começou a contar a história dele e a gente falou: seja bem-vindo, venha, vamos conversar.
Então, assim, é excepcional porque a própria cultura não ajuda o homem a buscar, né? Porque às vezes a mulher puxa um cabelo, arremessa coisas, enfim, que também é violência. Então, nós estamos ali contra a violência. É claro que, estatisticamente, um índice muito maior dos homens para com as mulheres, né? Mas, excepcionalmente, acontece também com os homens e a gente atende. Mas eu acho que esse caso dessa senhora ilustra muito bem a questão que você traz, né? O quanto que os valores, as crenças, a forma de interpretar a religiosidade, né? Porque o problema é aqui a interpretação, né? Jesus tratava muito bem as mulheres, né? Enfim, Maria era uma referência, até Madalena era uma referência, falava para não atirar pedra, imagina. Então, assim, a interpretação é que é o problema. Tá. Cláudia, e a questão da ascensão feminina, assim, até no mercado de trabalho, no quesito financeiro mesmo, né? Isso também tem gerado, né, impulsionado essa onda de violência? Tem, lamentavelmente, né? Porque meu marido fala assim pra mim, coisa mais boa é você trabalhar fora. Porque se eu tivesse que trabalhar fora só eu não dava conta, não. Né? Coisa mais boa. Enfim, ele até brinca e fala assim, eu queria era trabalhar meio período, pra ficar jogando videogame com os meninos, né? Enfim. Então, gente, não é luxo não. Hoje as famílias, tá todo mundo trabalhando, é necessidade, né? Claro que eu defendo a jornada 5x2. A 6x1 não rola, porque a gente precisa de lazer também, e até para a produtividade ser mais alta, você precisa ter descanso mental e cuidar de si, ter tempo de lazer e de estar com a família, isso é comprovado. Mas não chegamos ainda lá não, linda. Infelizmente, as mulheres têm mais escolaridade que os homens em todos os níveis, mas ainda recebemos, em média, isso diminuiu, já foi maior, mas ainda recebemos, em média, 25% menos que os homens exercendo mesmas funções e muitas vezes em processos seletivos, aquele babado que para o homem não é perguntado e para a mulher é, com quem vai ficar seus filhos. Então, o filho foi feito só por você, filha? Não teve o espermatozoide, não? Metade não é dele? Então, isso nós ainda enfrentamos. Está longe ainda de ser igual, não é. Na política, nós somos subrepresentados, somos a maior parte da população. Mais da metade da população. Mas não estamos nos espaços de poder municipais, estaduais e federais, que é por onde passam as decisões. E o nosso olhar e a nossa perspectiva é diferente. Não estou falando que é melhor que a dos homens. É diferente, porque a gente sente na pele diferente a violência doméstica, um estupro, né? A gente vai olhar para a questão da maternidade com outro olhar. Eu tentei, como vereadora, aumentar a licença paternidade dos servidores, eles nem puseram na pauta, né? Porque, olha, você voltar de uma licença maternidade e alguém virar para você e falar assim, como é que você foi de férias, dá vontade de pegar uma colher grande, né? Porque não teve férias, né, filha? Você estava amamentando, você estava sem dormir, você estava desmilinguida, né? Arrebentada, né? Sei bem, tive 2. Então, e aí depois a gente vai passar isso na menopausa, que a metade da nossa vida vai ser no climatério menopausa. Mas, enfim, para dizer que nós estamos longe ainda dessa igualdade. Tá? Sim, mas a ascensão da mulher trouxe essa violência. Trouxe, inclusive, alguns grupos que eu chamo de GSN, gente sem noção, para eu ser bem legal. Adorei. Para eu Grupo ser bem GSN. legal, Deve ser sutil. sutil. Vou aplicar. Nas redes sociais. O que é Red Pill? Pílula vermelha, que é de Matrix, o filme, né? Que era, tomava a pílula vermelha, despertava. E que é um despertar. E aí esses homens machistas criaram esse babado para influenciarem principalmente adolescentes que estão em formação, para dizer que a culpa deles não estarem bem-sucedidos num relacionamento, adultos ou adolescentes, é culpa da mulher, é culpa do movimento de mulheres, é culpa da luta por igualdade, entendeu? Se a gente fosse assim comportada, se a gente ficar recatada, do lar, nada contra do lar, gente, porque lavar, passar, cozinhar é o cão chupando manga e você não vê resultado pro meu gosto, e eu defendo isso, e tem projeto na Câmara, mas não vai pra pauta nunca. Aposentar a dona de casa, porque ela lavou, passou, cozinhou, cuidou, relações públicas, fez em tudo. Se é mãe atípica, então, de criança com deficiência, aí é 3 turnos, 4, não tem sossego. Você não vê resultado e não é remunerado. Tá bem conveniente para o sistema, né? A mulher ser explorada e trabalhar fora e ainda ter que arcar com a casa dupla, e aí os filhos, tripla jornada, e são as mulheres que cuidam dos idosos, dos doentes, né? Dos deficientes, predominantemente. Enfim, isso para mim não é conquista. Isso para mim é ônus. Conquista é divisão de tarefas, de cuidados e de responsabilidades. E lá em casa tá dividindo, mesmo assim eu tô cansada. Imagina sem divisão. Então, isso para mim é fundamental. Então, a ascensão das mulheres trouxe esse movimento, Red Pill,
que é misógino, ou seja, de ódio às mulheres, e que a culpa de um relacionamento ser mal sucedido, quer dizer, óbvio que por trás disso, dessa máscara dos Red Pill, que às vezes vem até como influencers, como alguém que vai autoajuda só ajuda quem vende o livro, né, gente? Vamos combinar, porque as pessoas não são no atacado, né? Então só autoajuda, só ajuda quem vende. O livro ou a ideia, né? Enfim, porque cada um é um ser muito diferente um do outro, né? Então não serve para todo mundo a mesma coisa, mas esse pessoal mascarado de influencer, de autoajuda, de palestrante, de consultor e os Red Pill, estão aí como um desserviço. Eu apoio, inclusive, o projeto de lei que está no Congresso Nacional, mas não está andando, para que essas falas e essas narrativas de misoginia, de ódio às mulheres, sejam tidos como crimes de ódio. Assim como um racismo, um nazismo. Crime de ódio e ser responsabilizado e criminalizado por isso, porque isso tem uma força grande. O cara que arrastou a moça, que perdeu tudo nas costas, as 2 pernas, e depois morreu, estava no babado desses grupos. E assim, vários outros. Então, a gente pode trazer vários exemplos, porque é um cultivo do ódio às mulheres. Na verdade, esses homens não gostam de mulher, né? Mas eles não dão conta de outra parada, eles ficam com a mulher, mas com ódio das mulheres. E aí eles agridem e matam essas mulheres, né? Enfim, seja feliz, né? Larga as mulheres em paz. Queremos viver, né? Parem de nos Vai matar. arrumar uma colher de pau pra você. Né? Enfim, porque uai. Homem que agride mulher gosta de mulher, gente? Não, isso então é amor? Nunca foi. Colher de Isso é pau. cilada. Sabe aquela música? Cilada, cilada, cilada. É cilada, Não, então, é fria. É isso. É fria, né? E eu não sou do tipo radical, não. Radical extremista, não. Né? Assim, tranquila aqui, ó. E os homens são parceiros, gente. Né? Nem todo homem agride. Os homens têm que ser parceiros. A gente teve agora a campanha do Laço Branco, os 21 dias de ativismo, em novembro do ano passado, e com depoimento de vários homens em oposição a esses crimes contra as mulheres. Então, venham homens bacanas, legais. Esses não são frustrados, não Nem são rochedos. ressentidos. Esses, se o relacionamento acaba, eles saem mais amadurecidos pro próximo, e afilando, e a vida é assim, né? Às vezes Ninguém tem gera que até matar raiva. ninguém. Então, esses vêm junto. Agora, os outros, lei, cadeia, né? E punição, porque... Agora, a prevenção é mais barata, né, gente? Se a gente começar a educar os meninos para a igualdade, para o respeito, Desde né? Os criança. petitinhos desde criança, como eu fiz com os meus. O Vitor nunca alterou. Namora há 4 anos, tem 22 anos, meu mais velho. Nunca alterou tom de voz com a namorada. Então é isso, né? E aí sai mais barato, é mais eficiente. Porque no fundo, são homens frustrados, que não estão conseguindo se relacionar, porque também com essa cabeça, né, GSN, não dá, né? Não rola. Tem que ser Red Pill mesmo. Mas daqui a pouco vai ser criminalizado e eu espero que logo. O machista, então, ele seria aquele homem que tem medo de uma mulher sem medo? E às vezes ele tenta ganhar no grito? Pois é, e olha que horror, porque é tão bom, né, você ter igualdade. Como é que você discute, como é que você troca ideias? É só na igualdade. A igualdade na diversidade, porque nós somos diferentes. Por exemplo, meu marido é zen, super zen, tímido, né? Eu sou isso que vocês estão vendo aqui, né? Então, Furacão. às vezes o temperamento é diferente, mas nós temos valores e princípios semelhantes. Porque o povo fala assim, os opostos se atraem. Só se for para transar, porque para morar e educar filho, e ficar casado como a gente está há 26 anos de relacionamento, 26 de relacionamento, 24 de casamento, enfim. Não fica não, né? Se você não tiver uma base ali em comum. Mas os opostos se atraem, para mim, é equivocado. Né? Eu acho que pode ser em temperamento, não em valores, em princípios. Porque senão depois, como é que você vive com a pessoa? Como é que você assiste um filme? Como é que você educa os filhos? Né? Fica complicado. Se for uma opção ter filhos, porque não é obrigação também. Né? Então, eu penso que esses homens, eles são inseguros. Porque um homem, ao agredir uma mulher, ele está denunciando baixa autoestima, medo da perda e insegurança. Nem tudo consciente, muitas vezes é inconsciente. Vai trabalhar, terapia é ótimo. É claro que às vezes é caro, mas é fundamental. E tem no sistema público também. Tem no SUS, né? Tem no Desculpa, sistema, né? mas está com fila, viu? E mesmo os CAPs, né, da rede de atenção psicossocial, saúde mental, tá fácil não, tem fila. Mas vai ser provedor para pagar pelo menos a própria terapia? Vai Né? trabalhar, querido? Né? Porque vai compensar para os próximos relacionamentos. Então, isso é fundamental. Agora que já está adulto. Mas é mais barato e eficiente com os pequenos. Não tenho dúvida disso. Como professora e como mãe, é mais eficiente.
Cláudia, e agora sim, uma coisa que é bem polêmica, mas é importante a gente enunciar aqui e poder falar, né, até através do seu olhar. E as mulheres machistas? Como Então, que a gente qual que é o olhar que a gente tem que ter nesse segmento, né? E o que que a gente pode ponderar aqui até para assim, para despertar esse olhar de mudança que é uhum, necessário? Porque para mim o machismo ele está em todos nós. sim. Eu nem acho que é polêmico, não. A gente vem falando disso e tomar consciência do próprio machismo, do próprio preconceito e do grau do machismo e do preconceito é fundamental, inclusive, para superá-los. Né? Quem de nós levanta a mão, quem aqui não tem um preconceito, uma pré-noção? Temos. Eu preciso identificar e trabalhar com ele. Então, sem hipocrisia. Por isso, nem vejo como polêmico. Não quero culpabilizar as mulheres por mais nada, porque elas já são culpadas por tudo na história da humanidade, né? As bruxas foram queimadas vivas porque tinham sabedoria, conhecimento, manipulavam as ervas, faziam chazinho, curavam as pessoas. Elas que eram as paredeiras, né? Enfim, as que ajudavam as mulheres a parirem e tal. A religião sempre culpabilizou, e aí você tem um modelo de Eva, né? Ou você é Maria Santa, ou você é Eva, né? E aí também não ajuda, né? E a história vai nos mostrando como é que as mulheres vão sendo culpabilizadas por tudo. Mas é fundamental entender que o machismo ou o sexismo e a questão da desigualdade circulam culturalmente. Sim, por cabeças de homens e de mulheres, né? Mais na de homens, porque é legitimado, né? Mas também de algumas mulheres. E tem algumas mulheres, inclusive, que estão nos espaços de poder e eu quero morrer quando elas defendem a não igualdade salarial. Eu falo, gente, nós estamos lutando há 30 anos pela igualdade salarial. Uma mulher é eleita e vai para o Congresso Nacional para falar que não. Eu quero morrer. Um trem desse. É um desserviço. Por isso que eu falo, votar em mulher, não só. Mulher com trajetória de promoção de mulheres. Pelo amor de Deus. Alá, Buda, Maomé, Inhaçã, Javé e todos os santos. Então, eu penso que essa questão de circular culturalmente, identificar e trabalhar com o machismo para diluir. De novo, na educação é mais fácil e mais eficiente para meninos e meninas. Né? Lá em casa, meus meninos. E começa das brincadeiras. Da cor do enxoval. Qual que é o problema, gente, do rosa, do azul, do amarelo, do branco? A genitália vai cair se você usar outra cor? Como assim? O arco-íris não é colorido. Então, a gente começa a inventar desde que está no ventre, né? O bebê no ventre, a gente já começa a inventar. E o problema não é inventar, é traduzir diferenças em desigualdades. Não tem problema o enxoval ser azul, só que o azul está associado culturalmente à imensidão dos céus, dos mares, a ocupar os espaços, na cromoterapia a cor da intelectualidade, da força. Entendeu? Não é só uma cor. O rosa, rosa bebê. Ai, feminilidade, delicada. Bobinha, delicada. Né? Enfim. Ai, Deus me ajuda. Então, o problema não é a cor, o problema é o significado, a representação social das cores. E as cores têm sentido e significado em cada cultura. Então, esse é o problema. E aí, então, desde o enxoval, né, quando está ainda no ventre, no útero, e depois os brinquedos, as brincadeiras. Não à toa que as mulheres adultas, agora elas estão entrando mais para as áreas de exatas, engenharias, a gente já vê muita mulher nas engenharias e tudo. Mas até pouco tempo atrás, não. Por quê? Que brinquedos que se designavam para as meninas? E não porque elas queriam, as famílias é que impunham, né? De cuidar. É o do cuidado. Lavar, passar, cozinhar. Então é panelinha, cozinhazinha, barbizinha, cuidar do bebê. Minha mãe teve aula de puericultura, minha avó mais ainda, né? Na escola. Para futura mãe aprender lá criança, né? A dar banho na boneca e tudo, puericultura. Então aprender a cuidar da boneca. Os meninos não. Uai, mas não vai ser pai? Né? Por que não tinha? Enfim, então... eu achava, quando os meus meninos nasceram, eu achava que punha fita crepe nas fraldas. Aí depois eu vi que não, levou 30 segundos. Não precisei ter aula na escola disso, né? Nem meu marido. E lá em casa bem divididinho. Então, depois que parou de mamar, aí ele acordava cedo para trabalhar, 5, 5h30, deixava a mamadeira quentinha pronta. E assim vai. Aí tem lição para ver, aí tem que levar e buscar, e a gente vai dividindo. Agora eles estão grandes, têm autonomia. Mas é canseira, né? Dá trabalho. Foi tema de redação do Enem essa questão da invisibilidade do trabalho das mulheres, né? E olha, dá um dinheiro bom se a gente for pensar o PIB, né? Esse trabalho que não é remunerado, lá, né? Então tá bem conveniente, mas inadequado e as mulheres estão muito cansadas, exaustas, né? Na verdade, por conta disso. Então, eu fico pensando que essa questão que você traz da cultura é muito importante mesmo, né, da gente identificar
esses ranços, né? E a gente tem, às vezes, uma fala, e o nosso repertório ele é cheio de racismo, sem a gente perceber. Né? Então, quando a gente fala denegrir a pessoa, denegrir vem de negro. É melhor eu falar desqualificar, então. Né? Porque senão dá a impressão que negro é coisa ruim. Né? A única coisa que eu conheço que fala de branco como negativo é deu branco na prova. Porque o resto tudo é branco positivo, negro negativo. Agora você vai para minha lista negra. Como assim? Preto na folhinha. Judiar do menino, judiar de judeu. Uhum. Então a gente tem que começar a pensar também no nosso repertório. E às vezes você não tá criado mudo. Criado mudo é porque na época da escravidão, os criados que ficavam dentro da casa grande, eles tinham que andar descalços, sem fazer barulho, para não incomodar o senhor e a senhora. E às vezes ficavam guardando o sono deles do lado da cama, não podia fazer barulho. Por isso que o criado, o escravo, é mudo. E daí vem a palavra criado mudo, porque põe do lado da cama o criado. Então, assim, eu parei de usar. Eu não sabia, mas quando eu fiquei sabendo, aí eu não uso mais. Eu falo mesinha do lado da cama. Entendeu? Então, a gente começar também a desconstruir aos pouquinhos, porque todos nós, então por isso que eu disse que não é polêmico, porque todos nós temos alguma coisa que a gente usa, porque naturalizou, entre aspas, e não se apercebeu ainda. Né? Aí, na medida em que percebeu, opa, vamos mudar essa história. Isso aí. E como trazer essa consciência da comunidade, da sociedade, para ter essa escutativa, essa postura, alteração de falas? Como fazer isso de maneira prática? Tem várias possibilidades, né? Eu participo de algumas. Hoje eu sou, por exemplo, PLP, Promotora Legal Popular. É um trabalho voluntário, eu me formei em PLP, é um curso que dura 1 ano, e aí eu posso estar nas comunidades e na periferia, também ministrando o curso junto com aquelas que se formaram no curso. E aí a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, de violência doméstica, de mobilidade urbana, da questão ambiental e o papel fundamental das mulheres na questão ambiental, porque elas são as primeiras a serem impactadas, porque falta água e não tem como lavar a roupa e assim vai. Então são vários módulos e tudo. E nós já vamos agora, nesse ano, construir a 3ª edição. Então, isso é uma possibilidade, a gente ter uma formação e ter potencial multiplicador para outras mulheres serem lideranças nos seus territórios e terem potencial multiplicador. Como professora, eu acho que assim, eu me sinto muito honrada de poder vir a ser uma educadora, porque ser professora muitos são, mas ser uma educadora, que é passar esses valores. E eu passo nas aulas que eu ministro de sociologia, antropologia, que tem tudo a ver, inclusive, né, com esses temas, filosofia, ciência política. Então, esse é um outro caminho, por meio da educação formal e informal. Então, como mãe, eu e o Ricardo educamos os meninos para a igualdade. Essa é outra possibilidade, né? Então, já falei de 3 aqui, de 4, né? Com as PLPs, eu falei de 4. Nas nossas relações cotidianas. É claro que a gente não precisa, nem sempre é preciso bater boca, nem sempre é preciso ser de forma ofensiva. Pode ser sutil. Eu gosto muito da técnica do Sócrates, né? O Sócrates falava, pergunte, que é a maiêutica, né? Pergunte, porque daí o sujeito é obrigado a pensar sobre aquilo e a se voltar para si mesmo. Né, olhar para dentro. Então, pergunte. Então, eu ando perguntando. Quando alguém fala assim... Outro dia eu fui numa festinha, e aí o pai... A gente estava na água, brincando, aí a menina estava com a Barbie dela, aí o menino quis pegar a Barbie para brincar. Aí o pai falou, não pega não, que é coisa de menina. Aí eu falei, por quê? Um dia ele pode ser pai, se quiser, né? É bom que já aprende a cuidar, papapá. Fui assim, sabe? Assim, sutil, leve, né? Porque lá em casa os meninos brincaram de bola para desenvolver coordenação motora, de pianinho para desenvolver a questão da musicalidade, sensibilidade, mas também de boneca para aprender a cuidar. Trocar a fraldinha da boneca, pôr no carrinho, puxar o carrinho. Mas nós que demos. Ninguém deu uma boneca para os meus meninos. E eu tive 2 homens, né? Lá em casa são 3 cuecas, mais o Ricardo, né? E ainda tem o Juninho, o cachorro. Ainda bem que tem a Babi, que é fêmea. Só emoção. E entendendo que os brinquedos e as brincadeiras não são neutros, né? Do ponto de vista pedagógico, eles estão contando de lugares a serem ocupados agora, enquanto criança, enquanto bebê, e no futuro também. Então, a gente vai contando para a criança, né? Onde é que é o lugar dela, o que ela pode, que é a construção de gênero, lugares de homens, de mulheres, o que pode, o que não pode, enfim. Os proibidos, os interditos, né? Os proibidos. Então, a gente vai contando nos brinquedos, nas brincadeiras, na forma de educar. Então, olha quantas possibilidades a gente tem. Todas nós e todos nós
temos 1001 possibilidades de desconstruir esses babados todos, porque, com certeza, a educação fragmentada e desigual, ela só cria cenário para violência. Todo mundo perde, vai sair machucado nessa história em maior ou menor grau. Uhum. Ô, Cláudia, e assim, até fazendo aquele gancho da Tainara, né, que Uhum. perdeu as pernas e depois veio a Isso. falecer, né, infelizmente. Eu fico pensando assim, tem uma permissão velada ou não velada até, no sentido assim, porque a gente vê algumas violências serem cometidas, né? Não tô falando só do caso dela, eu tenho um caso de uma cliente lá que o agressor tirou ela de dentro do ônibus, 3h30 da tarde, e bateu ela no meio da rua e todo mundo assistiu de camarote. E não fizeram nada. Não, com certeza, né? Então eu falo Mas eu já assim, vi casos onde os caras vão e fazem, né? Então, mas eu falo assim, a maioria não faz. Pelo menos os casos chegam lá no escritório, mas o óbvio que não que é faz. briga a de cultura marido e introjetada? mulher, não Ninguém se mete a colher, né? Mas aí é que tá. Mas assim, a permissão é no sentido assim, por que que tantos homens ainda cometem esses atos de violência, na maioria, assim, surreais, né? Horrorosos, à luz do dia, 3 horas da tarde, no meio de uma avenida movimentada, Uhum. como se houvesse uma permissão para aquele ato. O que que é que acontece? Olha, eu vejo vários fatores aí. Tem a questão cultural, da educação. Um homem violento, por detrás dele, tem uma educação, né? Que tipo de educação que é essa, né? Então, assim, a gente pensar sobre isso. Mas tem também ainda uma concepção de... Eu falo que o silêncio e a impunidade são cúmplices da violência. Então, a maior parte não busca ajuda, ou se busca, depois arrepende e volta para trás. Então, aí ele fica forte. Né? Então, o micropoder dele vai ficando macro. Né? Em cima dela e dos meninos, né? Dos adultos, não. Tanto que não está escrito na testa, né? Sou o autor de violência. Eu nem chamo de agressor para não estigmatizar, porque eu quero crer que ele vai deixar de ser. Né? Então, eu falo autor de violência. Hoje já tem, inclusive, grupos, o Estado já tem um programa, a nossa ONG começou bem antes do Estado, lá em 97, a atender autor de violência, mas hoje o Estado já tem um programa, mediação de conflitos, do CEAPA e tudo, são parceiros dessa rede pela segurança das mulheres, em defesa das mulheres, e que atende autores de violência. Isso tem sido muito bom. Eles chegam meio ressabiados, o que é isso aqui? É mulher contra homem, não é nada disso, aí eles vão vendo que eles também sofrem. Você tem que vigiar uma mulher 24 horas, você não é dono de você mesmo, você não tem autonomia. Você está se achando senhor, mas você é escravo do contexto. Porque você tem que vigiar, né? Onde você foi? Me dá sua senha do celular. Aonde você pensa que você vai com essa roupa? E não tá transparente demais? E esse batom vermelho de prostituta? Você não tem sossego. Então não é bom pro homem também, não. Falar o homem é bom. Não é bom, não. Né? Então ele tá achando que é senhor, mas ele é escravo daquela situação. E outra coisa. Você não confiar em alguém que você tá num relacionamento, pensa que sofrimento. Primeiro porque a gente não tem garantia nenhuma que alguém vai ficar com a gente. Eu tô lá casada com o Ricardo há 24 anos, 26 de relacionamento. Eu tenho alguma garantia? Zero garantia. É laço, gente. Relacionamento é laço. Uma das partes puxou, desfaz. Exato. Né? Ninguém tem. Você pode ter assinado documento, ter testemunha, ninguém tem garantia. Então, olha que ilusão, é uma pessoa iludida. Né? O homem que entra nessa parada, ele é iludido. Tá achando que é senhor e é escravo. E é iludido. E tem baixa autoestima. E não confia no taco dele. Com certeza. Né? Imagina que meu marido vai incomodar de eu estar bonita. Uai, que bom que você tá bonita. Que é um bagaço dentro de casa. Não, e a pessoa confia nela, né? Assim, uai, que bom que você tá bonita. Tem que achar bom de desfilar um troféu, né? Então, assim, são questões que a gente precisa também trazer uma narrativa para os homens de que essas práticas e a forma como eles lidam com o relacionamento é ruim para eles também. A masculinidade tóxica é ruim para eles. Eles têm que vigiar o tempo todo. E aí você imagina o cara que vai ficar preso 10 anos, 15, 20 anos, acabou com a vida dele, da família dele. A troco Então de quê? então nós temos que também trazer... É ruim para os homens, né? Não vamos achar que é bom, não, porque não é. E os prejuízos são muito grandes. Então, E assim, você tem que ser modelo de super-homem, não poder chorar, não poder discutir a relação. Nossa, que saco. Tem que ser o comedor para mostrar para os amigos. Nem sei se isso ainda usa.
né? Então, assim, Usa Que- demais. Sempre né? usa. e aí você vê, as novelas legitimam essa história, os filmes, né? Que é o super-homem, é o homem de aço, né? É o super-herói. Então, assim, é uma cultura que legitima. Você me perguntou, né? Do como que isso tudo é legitimado. Eu vejo que são várias estratégias de gênero que passa pela educação, vai para o cinema, para a cultura, para as redes sociais com Red Pill. Tá em vários lugares, não tá num lugar, né? É multifacetado, assim. E o que falta dentro da educação, das escolas mesmo, para trazer essa lição desde a base com as crianças e adolescentes? Lei já tem, inclusive eu fiz algumas. O problema não são as leis, o problema é operacionalizá-las, é fazê-las de fato acontecer. Então, a gente já tem data para discutir o Dia Internacional das Mulheres, já tem data para discutir quando lá em agosto a gente tem o 7 de agosto e o agosto lilás, né? Já tem data para discutir isso dentro das escolas. Eu fiz uma lei de que as escolas têm que colocar a rede de saúde também. O contato dos órgãos de atendimento, que a maior parte das mulheres não sabem o que fazer quando estão vivendo a situação, e qual que é a diferença de uma defensoria pública, do Ministério Público, da ONG SOS Mulheres, que ali você não precisa ter registrado nada, você vai ser atendida de todo jeito, e é tudo muito sigiloso, e você não precisa ter feito medida protetiva, mas aí você tem uma delegacia de mulheres, que pela lei federal deveria funcionar 24 horas, mas o Estado não provém de detetive, de delegado suficiente. O Uberlândia tem 2 delegadas, o Uberlândia tem quase 1 milhão de habitantes, gente. 2 delegadas que acumulam pastas as mais difíceis. Elas acumulam mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Só Aí é isso. para morrer. Só isso. Né? Como é que funciona em 24 horas? Não estão conseguindo funcionar com essa estrutura que tem no horário comercial. Mas lei tem. A lei recente, e de 2023 para cá, muita lei boa foi aprovada por conta desses casos todos. Uma, inclusive, em homenagem a Eloá, recentemente, enfim, de que vai ter que indenizar a mulher quando agride. Quando dói no bolso é bom também. Então, umas coisas estão acontecendo. isso Por é exemplo, na ótimo. OAB, o advogado aprontou violência doméstica, opa, perde a carteira. E assim vai. Então, tudo isso inibe, coíbe a violência, né? A Lei Maria da Penha foi fundamental. É a terceira lei, das 3 leis mais importantes do mundo, né? Então, assim, lei a gente tem. A operacionalização é outra história. Então, delegacia de mulheres precisava funcionar 24 horas. O Uberlândia tem casa-abrigo para mulheres em risco de morte. E seus filhos, menores de idade, poderem ficar de forma segura e serem promovidos. Eu acompanhei tijolo por tijolo, porque eu trabalhava na prefeitura e a gente montou a casa-abrigo e a divisão da mulher. Em 2002 foi lançada virtualmente, porque o local é sigiloso, então a gente não divulga endereço. Mas a política pública tinha que estar sendo divulgada. Vocês sabiam que existe casa-abrigo em Uberlândia? Não. Não. Então, a maior parte das pessoas não sabe. Inclusive, Então, tinha que estar sendo divulgado nas não- redes não é sociais, divulgado. a prefeitura divulgar nos seus programas. nesse não divulga. gancho, como é que funciona o SOS Mulher? Quem quiser procurar, onde que vai, como é que Isso. A SOS Mulheres funciona de segunda a sexta, porque nós temos toda a diretoria é voluntária, eu sou voluntária. Então, de segunda a sexta, das 8 às 5. Não é o ideal, mas é o que a gente consegue, porque nós somos uma organização da sociedade civil. Inclusive, a subvenção precisava ser melhorada, porque nunca aumenta conforme a inflação, é um problema. Lá você vai ter atendimento social, psicológico e jurídico gratuitos. Pode ser casal, pode ser individual, pode ser em grupos reflexivos. Então, tudo depende da demanda que você vai levar. Você não precisa ter feito medida protetiva, vai ser atendida, vai ser encorajada, vai ser fortalecida, vai ter orientação. A gente não entra com processo, porque tem outros órgãos que entram, mas a gente tem o jurídico que dá as orientações todas de como fazer tudo. E o mais bacana é que é sigiloso e a equipe, eu que coordeno a formação continuada da equipe de atendimento da SOS. A gente chama de educação permanente, formação continuada, porque ninguém está pronto. Então tem que ter formação sempre para essa história, né? Pode ter doutorado que não está pronto. E então a equipe é mais sensível. A escuta é ativa. Essa escuta que eu mencionei anteriormente. Isso facilita muito. E a gente tem ouvido isso, os depoimentos de quem vai, de que é diferenciado o atendimento. E onde que fica? Onde que a E pessoa ninguém tem precisa saber ir? que ela foi. E o marido só vai ser chamado se ela permitir. Fica na Cesário Alvim, 1881. Avenida Cesário Alvim, 1881. Legal. É bom Agora que a nós gente estamos numa coloca casa um alugada. Um dia a gente quer ter ainda a nossa sede própria e tudo. Verão. Mas eu coloquei recurso de emenda, então agora está numa casa só a instituição, uma Legal. casa mais bacana, acolhedora para essa mulher. Então, Cesário Alvim, 1881. E o telefone fixo, agora está de recesso, volta em janeiro, tá, gente? 3215-34, código 3215-7862.
tá? Pode ter atendimento também, informações pelo Zap. Entra no site da instituição SOS Mulheres Uberlândia, para você conhecer mais. Se quiser ser voluntário, as empresas que quiserem apostar na instituição para atender violência doméstica, por favor, venham, precisamos, porque isso é responsabilidade social, né? Se a sociedade diminui o índice de violência doméstica, essas mulheres vão ser mais produtivas também na empresa, no trabalho, né? Enfim. E nós vamos ter menos problemas graves do que hoje a gente tem. Então, nós precisamos, sim, de voluntariados e de apoio das empresas, do empresariado da cidade. Uhum. E assim, pegando esse gancho, né, da questão da violência, né, assim, de tipos de violência, né, nessa orientação que você está conseguindo passar aqui para todo mundo que vai ouvir, né, a gente vê hoje também uma violência muito no mundo digital, né, no online, né, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem, assim, desde questões esdrúxulas, né, tipo a mulher querendo casar, achou que ia casar com o Brad Pitt, vai sofrer um golpe ali, ou aquela que é exposta, né, nas redes sociais com fotos nuas, né, com fake. Vi uma história esses dias recente de uma mulher que teve a sua foto, ela tava com uma canga amarrada na cintura, e aí no X lá, eles têm um programa, eles conseguiram tirar e colocou ela assim de biquíni. Inteligência artificial hoje é um então, problema nisso. Isso, então assim, eu queria que você falasse um pouco dessa violência do mundo virtual Sim. e como que as mulheres podem identificar As ou buscar deepfake ajuda, também, né? Às Que é vezes aquela... até são filmadas sem Sim. consentimento e sem ciência. Sem né? ciência, e aquelas crime. que são num relacionamento filmadas ou fotografadas com intimidade, à base da confiança, e a hora que termina o relacionamento, Isso. crime de vingança, joga na rede social. Já Isso. tive aluna que tentou suicídio por conta disso, pelos valores que ela É. tem, ela não deu conta dessa história. E hoje com a inteligência artificial tá um problema, gente, porque manipula mesmo, né? E vai manipular predominantemente corpos de mulheres, né? Então vai colocar um corpo pelado Isso. no seu rosto, por exemplo, né? Você precisa denunciar. A gente tem crimes tecnológicos de internet e tudo, né? Em Uberlândia tem a delegacia de mulheres também para buscar ajuda. O Congresso está um pouco mais rígido com relação a isso, para que a gente tenha uma regulamentação das redes sociais. Isso precisa acontecer o mais rápido possível. Regulamentar as redes sociais não significa ferir liberdade de expressão. Não é isso. Mas não vale tudo, não pode valer tudo. Se não vale tudo no mundo presencial e real, não pode valer tudo no mundo virtual. Não pode, né? Então, nós precisamos de uma regulamentação, sim, para que seja tirado de imediato da rede, né? Para que não demore. Eu mesma sofri ameaças de morte quando estava vereadora por defender a diversidade, a inclusão dos sujeitos e as mulheres. Eu recebi 3 ameaças de morte e de estupro corretivo. Quer dizer, se eu falo que é um absurdo matar LGBT+, então eu mereço ser estuprada corretivamente. Que absurdo. Na visão desses sujeitos. Eu e várias mulheres em espaços de poder municipal, vereadoras ou deputadas, sofreram ameaças. Como vereadora, não tinha segurança nenhuma. A gente não tem. Deputadas têm. Carro, segurança e tal. A gente não tem. Então, eu simplesmente continuei trabalhando. Não tinha mais o que fazer. Mas é muito ruim que isso aconteça. Porque quantas mulheres vão ficar receosas e famílias vão pressionar para elas não estarem mais nesses espaços de poder por conta dessas ameaças de estupro ou ameaças de vida. E aí mencionaram meus filhos, meu marido, assessoria, é assim, entendeu? 3, por e-mail e redes sociais. E aí tá até hoje o Ministério Público Federal, tá no Ministério Público Federal, o meu caso e de várias outras, porque isso é violência política de gênero, e que é muito comum com as mulheres. A lei, inclusive em Uberlândia, sobre violência política de gênero é minha. E é muito comum as mulheres nos espaços de poder serem silenciadas, cortar o microfone delas, tá dando piti, tá louca. O homem não. O homem fala, pá, tá tudo certo. As mulheres não. É por quê? Nós temos mais escolaridade, nós temos inteligência, nós temos capacidade, nós somos qualificadas. Aliás, eu me achava mais até do que alguns ali, mas enfim. Né? E aí vem essas coisas. Um dia, um coleguinha vereador olhou pra minha cara, eu tava sentadinha, tava começando a sessão, e ele falou assim, uai, hoje a vereadora da colher, não falou meu nome, porque senão eu tinha direito de fala, né? Mas todo mundo sabe quem é da colher, né? Mas enfim, a vereadora da colher hoje tá muito calminha, será que ela tomou algum calmante? Gente, mas o presidente da República teve a capacidade de olhar para uma mulher e Né? falar, você merecia ser estuprada?
Né? Então, assim, É para morrer, né? Então, imagina, essas né, falas do dia a o dia, algumas restante. letras de músicas, algumas É, considerações são lamentáveis, são um sim, desserviço e sim. só contribuem para esse para esses processos de violência. Então, vamos prestar mais atenção no que a gente fala, no que a gente passa Exato. para frente. Algo que eu já até ouvi muito de homens com relação à Lei Maria da Penha, e queria até saber das Cadê a João da matronas. Penha? Eu já ouvi isso. Além de cadê a João da Penha, fala assim: eu conheço vários homens que nunca violentaram as mulheres, Que mas bom. numa briga, as mulheres agridem, as mulheres batem e a gente não pode fazer nada. Claro que pode. A instituição nossa, inclusive, eu mencionei aqui hoje. A lesão corporal É tá, violência, né, você Código busca ajuda Penal. onde você É. quiser, inclusive na nossa ONG. Uhum. Tem problema nenhum. Eu sou contra qualquer tipo de violência, seja do homem para com a mulher, que é a maior parte, seja da mulher para com o homem. Até porque banaliza e aí começa a naturalizar essa história e pode ir se intensificando. E a gente sabe que num relacionamento tem a história, né? Tá lá a tensão, aí vem a agressão, e pode ser dos vários tipos, né? Física, psicológica, sexual, emocional, moral, patrimonial. Aí vem a lua de mel, pede desculpa, fala que nunca mais vai acontecer. E aí isso pode virar 10 anos, 15, 20. Então, se não serve do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, também não. Então é preciso que realmente se busque ajuda. Só buscar. Cláudia, assim, para encerrar agora, infelizmente, né, Mari? Nós vamos ter que encerrar. Infelizmente. Nossa, passou tão rápido, né? Mas é porque vocês Rápido. fazem perguntas tão boas e aí eu Ah, empolgo. imagina, Que bom. querida. Maravilhosa. Bom. Querida. Nós vamos agora pro ping-pong. É uma Adoro. Vocês viram brincadeira. minha camisa, ó? Eu tava Olha vendo. que linda. Minas ela. por ela. Amor, Aí tem gente. Não, então, triângulo e as o mulheres aqui, ó, rosto. negras, brancas, tudo, ó. Que lindo. Adorei. É, Tá esse daqui vendo é da assim? MT, Ação da Mulher Trabalhista, que eu participo. E aí eu achei massa Nossa, essa camisa. Vim lindo. pra homenagear vocês. Ah, Adorei. querida. E já quero uma. Adoro. Linda. Deixa eu te falar. O ping-pong agora é uma brincadeira. Não pode Uhum. pensar muito, não. Tá? Tem que soltar. Ok. Ó, defina a violência doméstica em uma frase. Baixa autoestima. Um sinal de alerta para as mulheres. Não é não e ponto. Um direito que Só sim é sim. Eu ando mais positiva, ao invés de falar não. Só sim é sim. Isso. Um direito que toda vítima deveria conhecer. Onde buscar ajuda? A rede pela segurança da sua cidade. Papel dos homens que realmente faria a diferença. Contagia outros homens e mostra pra eles que violência doméstica é de quem não se gosta e tá mal resolvido. Uma mudança cultural que você gostaria de ver nos próximos anos. A igualdade de gênero e as mulheres no poder em igualdade com os homens. E um recado para quem está em risco agora. Busque ajuda, porque se a violência existe, ela pode se intensificar. A nossa instituição volta em fevereiro, agora está de recesso, mas nesse momento tem a Delegacia de Mulheres, que funciona em período comercial, a gente tem a Defensoria Pública, que é advogado de graça, a gente tem o Ministério Público, que é ali na São Paulo, com a Rondon Pacheco, a gente tem na UFO, e eu ajudei no primeiro fórum, o NUA Vidas, que é o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual, inclusive a questão do aborto legal ali é feita e é referência no país, esse que tem no Hospital de Clínicas aqui da UFO. A gente tem os órgãos jurídicos das faculdades para orientação, encaminhamentos e atendimento jurídico, né? Na UFO tem o Exajup, o programa Todas por Ela. Enfim, nós temos em Uberlândia uma rede muito completa. Não significa que ela não tenha problema e nem que não haja violência institucional, ou seja, a pessoa busca ajuda e ela é violentada por alguém que não deveria estar naquele atendimento porque não está preparado para fazer o atendimento. E aí a mulher que já vive a violência tem que passar pela institucional, é para morrer, né, gente? Eu sou muito favorável a se denunciar quem comete violência institucional estando lá para proteger, para orientar. E não para desencorajar, para desanimar, ou para falar, não vai dar em nada, vai dar em nada. Vai não, vai dar em nada. Nossa Senhora, isso é para morrer. E só um recorte, tá? Eu fiquei sabendo esse fim de semana, né, na delegacia normal, sem ser a delegacia da mulher, se for plantão,
é obrigado hoje a atender, tá? Vítimas Sim, de violência sim. doméstica. Então, a de mulheres funciona em horário comercial, Isso. mas existe a delegacia geral Isso, de pros plantão plantões que eles a são qualquer obrigados momento. a atender. O Isso. 190 também a qualquer momento. Uhum. E em Uberlândia tem duas viaturas da PPVD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. A gente começou com o programa PAN, nossa ONG junto com a Polícia Militar, Patrulha de Atendimento Multidisciplinar, e que hoje virou PPVD com a Polícia Militar, e que é um pessoal com formação da Polícia Militar, com formação em direitos humanos, bem bacana. Então, a nossa rede é muito completa em Uberlândia. Pode e deve ser aperfeiçoada. A Delegacia de Mulheres 24 horas é para ontem, e divulgar casa-abrigo também, sem divulgar o endereço, é para ontem. Isso aí. Muito obrigada. Eu que viu? agradeço e parabéns E a vocês E a duas. gente tem um mimo pra você. Adoro! Eu pareço criança, adoro. Podcast. É, um Ai, presente deixa eu para abrir. você, né, recordada do nosso programa. Ai, gente, Nossa que querida lindeza! Chica Bordeaux, viu? Adoro esses babados. Chica Bordeaux, chique É. demais. Viu? Deixa eu mostrar aqui fora do plástico. Eu sou contra esses trem dos aniversários, das coisas hoje, que o povo vai juntando numa caixa, os trem não abrem na hora. Eu acho uma falta de educação. Todo Eu gosto mundo de gosta abrir. de ver, né? Não, Olha eu gosto de aí. abrir tudo na hora, agradecer, olhar para a pessoa, para o rosto da pessoa, para o olho da pessoa, né? Porque nós estamos perdendo essa coisa das relações humanas, Tá. né? Gente, que coisa mais linda! Super combinou. Né? Obrigada, viu? Fiquei muito Obrigada. feliz de estar aqui com vocês. E é bom podcast assim, porque a gente tem tempo maior para desenvolver. Isso. Porque nos veículos de massa, nossa, é 1 minuto, 2, 30 Não, segundos. é. Aí... E eu falo assim, quanto foi rica a nossa conversa, então, sim, E gratidão. dá para virar pílulas depois Sim, também, né? depois a gente vai lançar, né, os cortes, o episódio vai ficar disponível nas nossas plataformas Quero muito para pôr no também, viu? YouTube ele inteiro. Sim, Com vai estar certeza. lá, viu? E muito obrigado, né? Porque eu imaginei que seria muito rica a nossa conversa. Obrigada por tanto conhecimento, por tanta orientação. Só aprendi de feiticeira, não sei né? nada. Não, com certeza sabe Superamos sim. expectativas. Viu? E a gente também quer agradecer, né, os nossos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, que apoiam, né, as mulheres, mulheres. né, duas Que legal, quem que mulheres. são? Conta pra mim. Aqui, ó, a gente tem a Chica Bordeaux, que inclusive, né, é Essa daqui, que é da responsável mãozinha linda. pelo seu presente. Temos a Globo Contábil também, a Porto Bank, a Patrícia Rezende, que cuida dos nossos cabelos, Ai, que Geomática, delícia. e o Andy Silva, que nos veste com essas roupas maravilhosas. Muito obrigado. Ó, patrocinadores, transformar a vida das mulheres melhora todas as vidas. Então, parabéns a vocês por Amém. estarem aqui. Aê. Esse é o outro slogan meu. Isso. Gostei. E Adoro. ficamos aqui com mais esse episódio, né? Fiquem ligados, vem novidade por aí. 2026 está recheado de coisa boa para vocês.